Direto da redação. Você sabe o que faz um senador? Muita gente não sabe. E o Direto da Redação, nosso programa aqui, explica as principais atribuições de um senador e como funciona a eleição para o cargo. O Senado tem 81 integrantes, 3 por estado e pelo Distrito Federal, com mandato de 8 anos. E esse ano, em 2016, serão renovados 2/3 das cadeiras, totalizando 54 vagas. Entre as funções estão elaborar e revisar leis, fiscalizar o Poder Executivo e julgar autoridades em processos por crime de responsabilidade. Eu lembro que você tinha comentado que esse ano nós vamos votar em dois senadores, né? Isso aí. 6 anos e outro 4 anos. Não. Os dois 8 anos. Os dois 8 anos? Os dois, mas olha, tem um que seria mais do que o outro? Tem um negócio desse? Não. Todos os senadores, a duração de mandato, 8 anos. E por que 2? Em uma eleição se elege 2, porque cada estado tem 3 senadores. E como o mandato é de 8 anos, aí intercala. Então, em um mandato, em uma eleição, são 2 senadores eleitos, em outra eleição é só 1. Na próxima eleição vai ser só 1 senador eleito, mas o mandato também é de 8 anos. Entendi. É novidade, né? Exatamente. Agora, o Senado Federal é chamada Câmara Alta. O que a Câmara Federal aprova tem que ser validado pelo Senado. O Senado tem que aprovar. Uhum. Os processos de impeachment contra presidente da República, contra ministro do Supremo Tribunal Federal, eles são presididos pelo presidente do Senado. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. O presidente do Senado, ele preside a sessão conjunta entre Senado Federal e Câmara Federal. Tem projetos que podem ser aprovados pela Câmara e depois ser aprovado pelo Senado. Ou o Senado fazer modificações, aí volta para a Câmara, então depois vai para a sanção. Mas tem determinados projetos de lei que só pode ser aprovado pelo Congresso Nacional. Aí é reunião do Senado e da Câmara Federal junto, presidido pelo presidente do Senado. Entendi. Vou lhe dar um exemplo. Quando foi aprovado, o Brasil não tinha reeleição. Você elegia presidente para 4 anos, né? E depois o presidente acabava o mandato. Sim. Quando Fernando Henrique Cardoso ele foi aprovar a reeleição, com a emenda, é uma proposta de emenda constitucional. Com a emenda constitucional. Aí foi o Congresso que aprovou, a reunião do Senado e da Câmara Federal que aprovou a reeleição no Brasil. Então, assim, tem essas questões que são assim, a Constituição define isso bem. Então, daí a presença do Senado. O Senado é aquela Câmara Alta, você só pode ser candidato ao Senado a partir dos 35 anos de idade. Deputado, vereador a partir dos 18 anos. Você pode ser candidato, senador não. E o Senado ele é inspirado no Senado romano, né? O César, ele era um senador romano, até se tornar imperador. Então, o Senado ali, você parte do pressuposto que são pessoas altamente preparadas, nem sempre é assim. É isso que eu ia falar agora com altamente qualificadas, experientes, capazes de revisar leis, fiscalizar presidente, fiscalizar órgãos de controle externo. É uma disputa menos acirrada? Senado? Não é, não. Ela é menos acirrada porque ela é uma disputa quase para o executivo, tem menos candidatos. Pois é. É menos acirrado. Deputado é mais difícil. Muito difícil. Vereador é infinitamente mais difícil. Para senador é menos tenso. Mas você preste atenção que o Senado Federal, ele é que vota o impeachment de ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser ministro, ele tem que passar por uma sabatina no Senado. Se o Senado não aprovar, ele não vai. Aconteceu recentemente com o Jorge Messias, você lembra disso? Advogado-geral da União. Uhum. Depois de 100 anos, é o primeiro ministro que não foi, foi negado na sabatina, não pôde assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Lula. Tem um papel importante. Mas todos os outros, o Flávio Dino, todo mundo teve que passar ali pelo Senado. Interessante isso. Então a importância é muito grande. Mas vamos conferir na reportagem? Vamos, a reportagem de Bruna Sanielli vai passar as informações pra gente aí agora. O nome vem direto da Roma Antiga. O senador era o ancião, aquele homem sábio das famílias nobres. Aqui, desde 1824, nomeia também quem legisla, revisa projetos de lei, fiscaliza os atos do Poder Executivo e julga autoridades acusadas de crimes de responsabilidade. Um processo que pode até terminar em impeachment. Os senadores, em regra, são parlamentares mais experientes na política, né? Normalmente já foram deputados, já foram governadores, e eles
né, em regra, são pessoas com mais experiência política, tanto que a idade mínima para ser senador é 35 anos. E deputado federal, normalmente são pessoas que estão começando na política ainda. O Senado faz sabatina de indicados a ministro do STF, ministros dos tribunais superiores. O Senado processa e julga crimes de responsabilidade cometidos por altas autoridades da República. Também aprecia várias matérias de natureza financeira que são importantes para a federação. São 81 vagas no Senado, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal. A eleição é majoritária, ou seja, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos para um mandato de 8 anos. A renovação da casa ocorre de forma alternada. Em uma eleição, 1/3 dos senadores são escolhidos e, na seguinte, 2/3. Esse é o caso da votação deste ano, quando 54 vão tomar posse, 2 por estado. É uma eleição muito importante, inclusive porque será um dos principais instrumentos para que o próximo governo federal trabalhe uma palavra importantíssima chamada governabilidade. Essa governabilidade, sem dúvida, passará, em essência, pelo Senado Federal. No geral, os eleitores até sabem o que faz um senador. O problema é que muitos nem se lembram em quem votaram na última eleição geral. Na falar a verdade, nem no senador me lembro quem votei. Você lembra do senador que você votou na última eleição? Lembro. Sabe se ele foi eleito? Foi eleito. O senador, ele aprova e fiscaliza tudo que passa pela Câmara, né? Lembra do cara que tu votou na última eleição? Cara, sinceramente, eu não lembro o nome. Na hora de escolher um senador, é importante ter consciência de que a chapa também inclui mais 2 suplentes. É como no futebol. A escalação tem um goleiro titular, mas no banco também tem o goleiro reserva. E no caso dos senadores, o reserva pode entrar e ficar no gol por muito tempo. Há registros em que o senador eleito ficou menos de um mês aqui no plenário da casa. O suplente assumiu logo depois e poderá cumprir praticamente 8 anos de mandato. Desde 2019, 51 suplentes já assumiram a vaga dos titulares, 20 só na última legislatura, que começou em 2023. Esses suplentes, que não participaram da campanha e são pouco conhecidos, ainda podem decidir os rumos do país. E assim, em qualquer legislatura que eu pegue nesse período, o número de suplentes que passaram pela legislatura é de cerca de 30%. Né? E isso no Senado é especialmente grave, porque o Senado tem muito pouco, se comparado com a Câmara, que tem 513, o Senado tem só 81 parlamentares. Então, um voto em 81 pesa muito mais do que um voto em 513. A representatividade é outra discussão importante. Atualmente, o Senado conta com a maior bancada feminina de sua história, com 16 mulheres em exercício. Mesmo assim, isso representa menos de 20% do plenário da casa, uma porcentagem muito inferior à fatia que as mulheres ocupam na sociedade brasileira. Que a sociedade olha para a mulher como alguém que devia estar no espaço privado. E quando ela está no espaço público, ela é tão cobrada, tão xingada, tão criticada. Quem está cuidando do seu filho? Quem está cuidando do seu pai? Como é que vai ficar a sua casa? Que ela não aguenta permanecer. Tanto que a gente tem no Brasil um crime que é a violência política de gênero. É a forçar a mulher, de forma direta ou indireta, para ela sair do espaço público. Isso tudo é que faz com que, mesmo com cota, mesmo com dinheiro, seja ainda difícil ter mulheres no espaço da política e permanecer na política.